Glória a Deus. Tem alguém sendo avivado aí? Como é que está sendo? Bênção? Amados, está sendo incrível. Ontem o culto passou da trava de segurança das 9h30, foi acabar acho que lá pelas 11 horas, né? É a gente que estava hospedando os pastores Vini e Aline ainda, eu fui dormir, era 2h30 da manhã, para acordar às 6h30 para levá-los para o aeroporto. E Deus tem feito uma revolução na nossa casa e na nossa igreja, e eu tenho certeza que também na tua vida. E olha, para ser bem sincero, a gente não chegou nem na metade ainda. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar que a gente não chegou nem na metade ainda? Deus tem sido muito bom conosco. Amados, nós temos tido o privilégio de estarmos conhecendo mais daqueles que nós já temos conhecido, né? Porque quando nós ouvimos da parte do Senhor, daqueles que nós caminhamos juntos, nós não somente conhecemos mais a respeito da pessoa, mas nós conhecemos mais a respeito do chamado e do propósito pelo qual o Senhor trouxe aquela pessoa para estar se aliançando conosco. Vocês conheceram, ou os que vieram pela primeira vez no Aviva, ou aqueles que já vieram pela segunda vez, o pastor Márcio. O pastor Márcio esteve conosco aqui no domingo, e o pastor Márcio é o nosso elo ao MFI, que é uma aliança de pastores de igrejas não denominacionais, do qual nós, eu e você, fazemos parte dessa aliança. Neste final do ano passado, estivemos lá em São José dos Pinhais, na igreja, inclusive do próprio pastor Márcio, Comunidade Vida Plena, onde nós oficializamos essa aliança com esse grupo de pastores. E foi muito interessante, porque nós resolvemos levar um casal de pastores da casa, os pastores Valdir e Ivete, e conversamos, eu e a Ju, falamos, vamos levar esse casal de pastores conosco, para que eles possam também conhecer as pessoas que nós estamos conhecendo. Amados, foi a coisa mais engraçada, porque a gente pisou lá dentro, os pastores Valdir e Ivete começaram, amado, que saudades, amada, que saudades. A gente olhou e falou, nossa, eles conhecem mais do que a gente, as pessoas que estão ali. E foi muito especial, porque neste momento, neste processo, nós tinham mesas onde nós nos assentávamos ali, e um casal muito querido, que se aproximou, que os pastores Valdir e Ivete já conheciam, que eram os pastores da igreja, da casa de oração, os pastores Alexandre e Elediane, que estavam conosco ali. E nós então começamos a trocar ideia, e sabe como é que é, né? Papo de pastor é só a respeito de igreja, né? A gente fala de tudo que diz respeito à igreja, né? Não sobra mais nenhum tempo para falar de outra coisa, né? A gente fica nem sabendo o que gosta de comer, o que gosta de fazer, né? Não tem, porque a gente ama aquilo que a gente faz, porque nós somos vocacionados por aquilo que nós fazemos. E nessa noite, nós estamos tendo o grande privilégio de acolhermos este casal de pastores, junto com seus 2 filhos que estão conosco também, para que eles possam compartilhar daquilo que Deus tem feito e falado no coração deles para a nossa vida. Então, eu quero pedir primeiramente a você que você esteja aberto e preparado para ouvir a continuação, diga comigo, a continuação do que o Senhor já está falando. Você sabia disso, né? O Senhor, Ele continua falando. O motivo principal pelo qual nós decidimos não dizer que dia o pastor XYZ estará ministrando é para que nós tenhamos um entendimento mais aprofundado de que quem fala é Deus e Ele usa os seus servos. Então, seja qual for a ordem, seja qual for o ministro, a partir do momento em que aquele que vem aqui abre a palavra de Deus, ele vai dar continuidade ao que o Senhor tem falado para o nosso povo. E é isso que Ele vai fazer mais uma vez nessa noite. Então eu quero pedir a você, para que você possa aplaudir ao Senhor pela vida dos pastores Alexandre e Lediane. Em nome de Jesus, podem vir, amados. Vai lá. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Elias, tu vai ter que subir, cara, não tem jeito. Adolescente fica assim, né, se fingindo de morto, né? Glória a Deus. Não, ele é uma bênção. O Davi está ali com refuginho, eu ia chamar de Casa Kids. Ali na nossa igreja chamamos de Casa Kids.
essa é a família que Deus tem nos dado, minha esposa, minha auxiliadora, companheira, ao meu lado no ministério, e eu sempre procuro trazer ela junto, porque ela é a minha consulta. Eu acabei de perguntar para ela quantos anos eu estou no ministério mesmo, porque a gente acaba esquecendo, e ela confirmou comigo fazem 19 anos, e nesses 19 anos nós estamos caminhando junto, e a gente vem trazendo também a nossa família. O Elias também envolvido com o louvor, e o Davi já tem um pequeno grupo de criança, né? Esses dias o Davi, ele nos colocou contra a parede, e ele disse: se vocês não me deixarem ter um pequeno grupo, eu vou falar com a autoridade superior, né? Então, porque nós estávamos tentando dizer para ele que ele com 7 anos não tinha idade para ter um pequeno grupo, e ele disse: não, eu quero ter um pequeno grupo. E assim, eu acho que recorreu à autoridade superior, nós liberamos ele para ter um pequeno grupo. Então quero apresentar a vocês a minha família, eles são bênção de Deus, e quero deixar aqui registrado quão importante é servir ao Senhor com a nossa família. Da mesma forma como disse Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor, e é assim que tem sido. Uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Como disse o pastor Jean, foi uma forma muito especial como nós nos conhecemos ali no MFI. E nós vamos ao MFI, já fazem alguns 3, 4 anos que nós estamos caminhando, 3 anos com os irmãos ali do MFI. E nós sempre vamos com essa expectativa de conhecer pessoas. E não só conhecer pessoas, como também entender o que Deus tem feito na vida dessas pessoas e através dessas pessoas. E também fica aqui o nosso carinho, pastor Jean, pastora Ju, e ao pastor Valdir, a pastora Ivete, ao César, a sua esposa. Conhecemos um pessoal aí, tem mais alguns espalhados aí que nós conhecemos. Conhecemos essa região fazem alguns anos que eu coloquei meu pé aqui em Campo Alegre. Eu, por alguns anos, até o final do ano passado, eu representei o Ministério Juad, significa Juniores e Adolescentes, como supervisor no estado de Santa Catarina. Não sei se já deu para perceber o meu sotaque, eu sou gaúcho. Alguns, quando eu volto para o Rio Grande do Sul, o pessoal disse: pô, tchê, tu tá perdendo o sotaque, rapaz. E aí, voltamos de lá há poucos dias atrás, mas alguns anos viemos para Santa Catarina com o propósito de implantar bases do Ministério Juad, dar treinamento, capacitação para líderes. E há 7 anos atrás, nós estávamos chegando em Campo Alegre com o Davi, pequenininho. Fomos recebidos aqui na Igreja Evangelho Eterno, onde estávamos fazendo uma implantação de uma base do ministério, e ao mesmo tempo Deus estava transicionando a nossa vida, abrindo uma porta para que nós viéssemos definitivamente para Santa Catarina. E essa porta foi aberta na cidade de Jaraguá do Sul, por meio do pastor Osni e a pastora Mag. Hoje eu sou o pastor sênior da igreja. Eles fizemos uma transição no início de 2019. Eles então deram um passo atrás e transicionaram a igreja para que nós estivéssemos assumindo toda a parte ministerial, direção da igreja, e assim nós estamos ali. Então vamos para o 8º ano de trabalho na cidade de Jaraguá do Sul. A nossa igreja, ela é uma igreja muito abençoada. Se você estiver passando por ali em Jaraguá do Sul, gostaríamos muito de poder receber você ali, dar um abraço em você. Então você só chega na porta lá e diga só: eu sou da Igreja O Refúgio ali em São Bento, vim conhecer vocês. Se tiver algum parente ali, por favor, indique a nossa igreja, um lugar, uma família abençoada, muito mais que uma igreja, uma família da fé. E sempre quando eu tenho oportunidade também, eu levo os meninos comigo. Então
eles fazem parte de um dos times de louvor que nós temos. Nós temos uma igreja muito abençoada. E eu tenho certeza que Deus vai estar fazendo grandes coisas nas nossas vidas ali em Jaraguá do Sul, nesse ano de 2020. Amém? Se você puder passar por ali e nos conhecer, vai ser um presente para nós. O pastor Jean esteve conosco ali numa conferência que nós fizemos no final do ano 2019, a festa de aniversário da igreja. Tivemos a oportunidade também de sermos agraciados por aquilo que Deus falou por meio do pastor de vocês aos nossos corações. Então, foi no sábado à noite, né? No sábado à noite nós tivemos um momento com os jovens e ele esteve conosco ali na nossa festa da alegria, festa de comemoração de aniversário da igreja. Então nós estamos nesse propósito, nos conhecendo, compartilhando experiências, orando um pelo outro e buscando entender de que forma e por meio dos propósitos de Deus nós podemos ser canal de Deus. E hoje eu estou aqui com meu coração muito alegre, disposto a compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Você está disposto a receber? Glória a Deus por isso. Então ficam aqui as considerações, algumas apresentações, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Como tema dessa mensagem nessa noite, eu quero deixar para você o tema da seguinte forma: assim na terra como no céu. Você pode repetir comigo? Eu vou ter que frustrar o pastor Valdir. Ele me fez um pedido especial. Falei com o pastor Jean antes aqui. Ele me fez um pedido todo especial. Ele disse: pastor, se o nosso pastor ele é criterioso. Ele me chamou no cantinho e disse assim: o nosso pastor é criterioso. Ele seleciona muito bem as pessoas que ele vai levar na nossa igreja. Ele tem um cuidado muito grande com a palavra que vai ser ministrada no altar. Se um dia ele lhe fizer um convite, eu gostaria muito de lhe pedir que você compartilhasse seu testemunho. E porque eu tenho um testemunho muito especial, um testemunho de transformação. Mas o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje não é o meu testemunho. Vou ter que frustrar o pastor Valdir. Vai ter que ficar para a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Eu quero liberar algo sobre a tua vida, algo que nós temos entendido, algo que Deus tem feito nas nossas vidas ao longo desse período. E eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Eu sei que muitas pessoas já passaram por aqui, homens de Deus como o pastor Márcio, entre outros. E eu quero nessa noite, com o meu coração humilde, quebrantado diante de Deus, poder compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10. Muito conhecido, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ensinando a orar, ensinando a adorar e ao mesmo tempo a pedir para Deus. E o pedido que Jesus ensina, tirando o pão nosso de cada dia, é um pedido que não tem a ver conosco, tem a ver com algo mais especial. Não é egoísta, tem a ver com um projeto e um plano que vai além da nossa capacidade humana e intelectual de interpretar, entender e manusear. Vai além da nossa habilidade natural. E o que Jesus ensina a pedir é acerca do reino de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gostaria que você também abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, o versículo 13 ao versículo 20. Aqui o evangelista, ele já nos compartilhou muitas experiências vivenciadas pelos apóstolos. Eles já caminharam com Jesus, eles já sentaram ali no Sermão do Monte, ouviram muitos conselhos, muitas informações, já viram muitos milagres, multiplicação de pães, já experimentaram muitas coisas junto com Cristo. E numa dessas oportunidades, então ele relata aqui
essa experiência de Pedro e junto a Jesus. E diz a palavra de Deus a partir do versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue. Não foi revelado a você por carne e sangue. Se não foi por carne e sangue, foi pelo Espírito, pelo Pai. A palavra de Deus diz: não foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre as portas do Hades, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Coloca a mão no teu coração, vamos orar ao Pai. Pai, eis aqui diante de nós a tua palavra. Ela só pode ser revelada a nós por meio do teu Espírito. Espírito Santo, fala aos nossos corações, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a tua vontade, com o teu propósito sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eis aqui uma igreja, uma comunhão de pessoas que tem buscado um avivamento, a vida do Espírito, não para si, mas para compartilhar com as pessoas que estão ali fora, perdidas, sofrendo, angustiadas. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o teu Espírito faça a obra que tem que ser feita. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olha a pessoa que está do seu lado, diga para ela: prepare o seu coração. Deus tem grandes coisas. Então nós temos aqui dois textos. Um texto onde Jesus ele ensina a orar, e ele faz um destaque específico nos ensinando a buscar o reino de Deus. Venha o teu reino. E não só venha o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Aonde deve ser feita esta vontade de Deus? Aqui na terra. Mas de que forma? Da mesma forma que ela é feita no céu. Então o céu tem uma vontade, o céu tem um propósito específico para se revelar e para apresentar a mim e a você. E esse céu, aqui Jesus está dizendo, chamando, dando nome a ele de reino de Deus. Então ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Há um desenho no céu, há algo liberado sobre a tua vida e sobre a minha vida, esperando um start do Espírito, para que nós possamos compreender o que é, onde e quando Deus está fazendo e cumprindo seus propósitos. Há propósito sobre a sua vida, há propósito sobre a sua família. Você crê nisso? E o mesmo texto, Jesus então num diálogo com os seus discípulos, ele faz essa pergunta. Ele diz: ei, vocês que estão inseridos no meio da comunidade, entre a sociedade, o que as pessoas elas estão ouvindo a meu respeito? Qual é o feedback que vocês têm acerca do entendimento que as pessoas estão tendo da nossa mensagem? E os discípulos: olha, a gente já ouviu vários rumores, alguns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, ou alguns dos profetas, até mesmo João Batista. Ele disse: ok. E vocês que estão mais próximos de mim, repita comigo: mais próximos de mim.
Então é notório que aqueles que estão mais próximos recebem uma revelação mais profunda, recebe uma revelação mais detalhada, recebe uma revelação, um desenho mais nítido. E há poucos dias atrás, compartilhando com os adolescentes, eu dei um exemplo acerca de um avião. Então, uma pessoa ela pode olhar um avião passando no céu e ela identifica, nossa, é um avião. Aquilo é um avião. Mas quando você tem a oportunidade de chegar próximo dele, você consegue descrever os detalhes. Se você consegue, inclusive, ter a capacidade de pegar ali, manusear o bichão, como a gente diz no Rio Grande do Sul, você faz ele levantar voo, você sim pode dizer que você conhece um avião. Se você ainda estudou mecânica e tem capacidade de montá-lo e desmontá-lo, você sim conhece um avião. Talvez eu não possa dizer que conheço um avião, porque simplesmente identifico ele passando sobre o céu. Dessa mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele quer ser conhecido de mim e de você. Ele quer se revelar ao ponto de sermos íntimos dele e dizer, sim, eu conheço o Espírito Santo. Se logo eu conheço o Espírito Santo, eu tenho revelação de quem ele é, da sua vontade e do seu propósito, amém? Então era o que acontecia, Jesus entendia isso e disse, então se vocês estão próximos de mim, é muito provável, se vocês são íntimos meus, é muito provável que há em vocês uma revelação que vai além dessa revelação que eles estão tendo. Vocês compreendem um desenho de uma forma mais nítida e mais clara. É isso que se espera da igreja. E Pedro então responde. Pedro, impetuoso, ele dá um passo à frente, impetuoso da mesma forma, quando Jesus aparece no mar, ele salta do barco e diz, ei, eu quero ir ter contigo. Pedro então, segundo o seu estilo, segundo a sua personalidade, ele levanta a mão e ele responde, eu sei, deixa eu responder. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, nota 10, Pedro. Uau! 100%. Tua resposta está exata. E essa resposta ela só pode ser revelada pelo Pai. Não foi carne e sangue, não foi o João, a Maria, o Antônio que te contou. Mas sim o meu Pai. O Espírito do Pai em você traz a você esse entendimento, essa revelação. De que muito mais do que o filho de José o carpinteiro, do que muito mais uma pessoa que veio para operar milagres, um homem, um rabino, um mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que os profetas já haviam dito, que haveria de nascer para estabelecer o reino de Deus. Então ele faz essa leitura de forma clara, e aí ele diz, tu és Pedro, bem-aventurado não foi carne e sangue que te revelou, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas a revelação que ele tem, sobre esta revelação de eu ser o Cristo, o Filho de Deus vivo, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem prevalecer. Por que ele faz esse destaque? A porta do inferno não pode prevalecer, porque significa que a igreja está avançando. A igreja está em movimento. A igreja está indo em direção ao propósito. Então quando a igreja está em movimento, quando a igreja está avançando, quando ela entende o propósito, quando ela tem a revelação, e ela se move em direção ao propósito, as portas do inferno não podem segurar a igreja, porque há uma promessa, há um plano, e essa igreja, ela recebe autoridade. Eis que eu vos dou a chave do quê? O que ele diz? Eis que eu vos dou a chave. O versículo, aqui no meu está tudo junto, o versículo 19, eis que eu vos dou a chave do reino dos céus. Para que essa chave? Para que você possa abrir e fechar. Tudo aquilo que você desligar aqui, será desligado lá em cima.
E tudo aquilo que você ligar lá em cima, será ligado aqui. Eu dou a você, Pedro, a igreja, de um modo geral, eu dou a você, igreja, autoridade. Eu transmito governo. E os dois textos nos dão essa ideia da importância do reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Quando ele estava diante de Pilatos, ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados estariam aqui e pelejariam a meu favor. Jesus disse que o reino de Deus está no meio de vós. Então, fazendo essa introdução acerca do reino de Deus, eu quero compartilhar um entendimento que eu tenho. Nós lemos o Evangelho e às vezes podemos perceber os muitos milagres, podemos perceber os ensinamentos de Cristo, podemos perceber inclusive a obra redentora de Jesus ali na cruz, e não nos atentarmos de algo muito importante. Jesus, ele não veio à terra para operar milagres. O operar milagres era uma consequência do propósito dele na terra. Jesus não veio à terra para multiplicar os pães. O multiplicar os pães era uma naturalidade, porque ele entendia o seu propósito. E ele estava em movimento. O seu propósito não era aquele. O seu propósito era estabelecer o reino de Deus. E consequentemente, em movimento, cumprindo aquilo que ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando eu faço a vontade do Pai que me enviou, automaticamente os sinais acompanham. Não deve ser assim com a igreja? Quando nós entendemos propósito, nós nos movemos, os sinais, eles vão nos acompanhar. Porque nós entendemos que o nosso maior propósito é estabelecer o reino. Por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com que vocês vão comer ou beber. E ele fala, dá o exemplo das aves dos céus, que não plantam e não colhem, mas Deus sustenta cada uma delas. Ele dá o exemplo dos lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como aqueles lírios. Mas antes, 6,33, mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas secundárias, serão acrescentadas. O propósito, o objetivo de Jesus foi estabelecer o reino que havia estabelecido no céu, implantar aqui na terra. E ele transmitiu ou compartilhou dessa responsabilidade com seus apóstolos, e os seus apóstolos compartilharam dessa responsabilidade com seus discípulos, que foram compartilhando com os seus discípulos, e essa responsabilidade, ela deve continuar viva em mim e você, ainda nesses dias de hoje. Por isso que eu e você precisamos buscar avivamento. O que tem a ver o reino de Deus com avivamento, que é o tema dessa conferência? Aviva. Porque é impossível manifestar o reino se nós estivermos mortos ou apáticos espiritualmente. É somente pelo Espírito, porque a própria palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. O apóstolo Paulo diz que não é por palavras de persuasão humana, não é pela filosofia, mas sim pelo poder do Espírito. Por isso que eu e você precisamos buscar este avivamento. Por isso que eu e você precisamos buscar esse despertamento. Qual é o conceito que eu gostaria de aplicar acerca de avivamento? Vida de Deus. Vida de Deus, a vida de Deus latente, fluindo, jorrando água viva, água limpa, que vai curando e tocando e transformando outras pessoas. E isso não é evidente aqui quando há uma reunião. Isso é evidente quando está aqui do lado na van, quando está no posto de combustível, quando está no supermercado, quando está na escola, quando está no trabalho. A vida de Deus vai fluindo, porque eu não só tenho o Espírito Santo em mim, como eu entendo o propósito pelo qual Ele está em mim. Aleluia. E quando eu comecei a pesquisar acerca de avivamentos, eu comecei a me lembrar, eu comecei a viajar, pastor, e lembrar dos grandes avivamentos e das experiências que eu também vivi de avivamento.
E foi uma experiência de um grande avivamento que me fez permanecer firme com Cristo. Diante de tantas lutas, aí eu não vou entrar no testemunho. Diante de tantas lutas e tantas dificuldades, foi uma experiência com o Espírito Santo. Foi a vida de Deus em mim que me deu força para permanecer firme diante dos desafios. Gostaria de rapidamente dar uma pincelada com você acerca de grandes avivalistas e grandes avivamentos que aconteceram. Billy Graham, ele já dizia: todo avivamento que já aconteceu ao longo da história da igreja sempre deu ênfase à santidade de Deus. É uma característica do avivamento, um povo santo. E a mensagem sempre tem um tema de santidade. Ele já dizia mais: avivamento não é descer as ruas com sons de tambor, é subir ao Calvário com grande choro. O que é isso? Quebrantamento, arrependimento. Quem falou? Um dos maiores evangelistas da história, Billy Graham. Charles Finney, ele dizia o seguinte: no avivamento é renovada a convicção de pecado e arrependimento, seguindo de um intenso desejo de viver em obediência a Deus. É a entrega das vontades a Ele em profunda humildade. Um outro escritor, Paul S. Hayes, R2 e S, eu não lembro exatamente como que pronuncia. O pastor que manja talvez mais de inglês aqui conhece. Não, é que sobre o nome diferencia, né? Mas ele diz assim: embora o avivamento e o evangelismo estejam intimamente relacionados, na verdade são duas obras distintas. O avivamento é uma experiência da igreja, o evangelismo é a expressão dela. Parecem ser duas coisas iguais, mas são distintas. Ele diz que o avivamento é uma experiência da igreja, o evangelismo é a expressão dela. Reinhard Bonk, vimos agora há poucos meses atrás, acerca do falecimento deste grande evangelista. Ele dizia assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos os sermões que as pessoas estão prestando atenção. E eu acrescento uma frase minha: as pessoas, quando olham para nós, elas buscam mudança, não palavras de efeito, não versículos bíblicos decorados, não um conjunto de regra de pode ou não pode. As pessoas muitas vezes elas estão olhando para a igreja e achando que a igreja é um grupo de pessoas que se reúne para estabelecer regras e doutrinas específicas. Não! A igreja é um conjunto de pessoas que entendeu a revelação e o propósito do reino de Deus. É viva, cheia do Espírito Santo e tem o propósito de impactar as nações. Aleluia! E nós entendemos isso. Esse homem, o Reinhard Bonk, mais de 55 milhões de pessoas salvas nas últimas décadas através das suas campanhas, chamavam de cruzadas evangelísticas. Esse homem gastou milhões e milhões de dólares em cruzadas evangelísticas por todo o mundo. E ele dizia: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E se tem algo que o Espírito Santo, quando estamos avivados, ele nos impulsiona, é vivermos um verdadeiro discipulado. Que nós cantamos aqui acerca dos nossos pais da fé, acerca de Paulo, acerca de Pedro, acerca dos outros apóstolos, a forma como eles viveram, como eles se moveram e como eles se entregaram a Jesus, como eles morreram pela causa. Por que estes homens morreram pela causa? Porque havia neles uma profunda revelação de propósito. Se não houvesse uma profunda revelação de propósito, eles não entregariam nem um mindinho. Eles viveram dessa forma e eles gastaram o quê? Toda a vida deles para manifestar o reino de Deus. E Reinhard Bonk, ele fazia uma pergunta: o que você faria hoje se tivesse a certeza
de que iria prosperar. E eu faço ela para mim. O que eu faria hoje? O que eu implantaria hoje? O que eu estabeleceria hoje se eu tivesse 100% de certeza? Vai prosperar. Ele nos deu a chave. E essa chave é para ligarmos e desligarmos. Ele nos deu a autoridade para implantarmos. Ele nos deu a autoridade para conquistarmos. Rapidamente aqui nessa conclusão dessa reflexão dos grandes avivamentos. No século 17, o avivamento dos moravianos, 1727, na República Tcheca, homens começaram a buscar, jovens começaram a buscar o Senhor em oração. De repente houve um derramar do Espírito Santo sobre eles. Havia choro, havia quebrantamento e manifestações do Espírito Santo na vida até das crianças. Eles iniciaram um movimento de oração que durou mais de 100 anos. Nos Estados Unidos, 1774, Deus levanta Jonathan Edwards e George Whitefield. Havia neles uma consciência de alcançar os não crentes. O avivamento na vida deles levou-os para fora, cumprindo realmente o real significado do termo igreja, enviados para fora. John Wesley, também no século 17, além do ministério evangelístico, fortaleceu o ensino da palavra e promoveu muitas obras sociais. Século 17 também Charles Finney fez grande diferença entre os cristãos, poderoso na palavra e na oração, e foi um referencial na época que viveu. Século 18, Charles Spurgeon, um grande pregador batista, foi tremendamente usado por Deus, no intermédio da palavra, no ensino e com sinais e prodígios. Iniciou um ministério fantástico com crianças. Moody exerceu seu ministério nos Estados Unidos e acredita-se que mais de 500 mil pessoas foram a Cristo por este homem. Também começou com crianças de 12 anos. Em alguns anos foi de 12 crianças, em alguns anos foi a 12 mil. Fundou várias escolas, vários colégios. No país de Gales, início do século XIX, 1904, Evan Roberts, jovem sedento, disposto a buscar Deus e o seu Espírito. No país de Gales, nós temos evidências de bares que fecharam, prostíbulos, casas de jogos e teatros. Todos esses fecharam porque as pessoas pararam de buscar o entretenimento. Elas só tinham um objetivo: vamos à casa de Deus para adorar o seu nome. Deus quer avivar não apenas essa igreja. A maior preocupação de Deus é com uma cidade. É o que eu digo na nossa igreja, irmãos. Deus não está preocupado se nós vamos manter as nossas portas abertas. Deus está preocupado se nós estamos dispostos a ganhar a nossa cidade para Ele. O horário do comércio foi alterado ali no país de Gales. Não havia mais Bíblias para vender nas livrarias. Acabou o esporte. Não tinha mais futebol. Não tinha mais vôlei, não tinha mais basquete, porque as pessoas não estavam interessadas nisso. Elas estavam em busca do reino de Deus, da sua justiça. E aí nós temos também a Rua Azusa, nos Estados Unidos, 14 de abril de 1906, com William Seymour, o início do pentecostalismo. Temos aí depois, 1994, Toronto, no Canadá. Brownsville, Pensacola, nos Estados Unidos, 1995. Colômbia, em Cali, 1995. Alma Longa, na Guatemala. Deus transformou a cidade. Aqui nesse avivamento em Alma Longa, na Guatemala, nós temos testemunhos de que Deus derramou de forma tão magnífica sobre essa cidade, sobre estas pessoas, que até mesmo a agricultura recebeu visitação de Deus e milagre. As suas colheitas eram com frutos fora do normal.
Bares também fecharam. Presídios não precisava mais de presídios. Porque alguém entendeu o que significava o reino de Deus. Alguém entendeu o propósito. O que cada um desses avivamentos tem em comum? Qual é a ligação entre eles? Ou melhor, qual é a característica que identifica esses avivamentos que eu compartilhei aqui? E poderia gastar mais tempo compartilhando muitos e muitos outros avivamentos aqui. Arrependimento, oração, intimidade com Deus, profundidade na palavra e santidade eram as características do avivamento. Ainda hoje eu vi uma publicação do pastor Cezinha, que ele primeiro faz uma pergunta e ele diz assim: qual é o segredo de um avivamento? E ele logo responde: nenhum. É apenas pedir em oração. Não tem segredo. Já foi liberado sobre mim e sobre você. É apenas pedirmos em oração. Não tem segredo, não tem mistério. E ele inicia por meio de um arrependimento que nos leva a buscar a presença de Deus em oração, que gera em nós intimidade e um desejo profundo de conhecer as Escrituras Sagradas na sua verdade como ela é, e gera em nós, pela limpeza da palavra, santificação. As características de um avivamento. Eu quero, não tracei essa mensagem como tópicos, mas eu gostaria de abrir um parêntese aqui, e voltando um pouquinho na experiência que nós tivemos ali com Pedro. Pedro, ele tem uma revelação profunda do Evangelho. Eu acho Pedro fantástico. Quantos mais acham Pedro fantástico? Mas Paulo é fora de série. Mas o Pedro é fantástico. O Pedro é fantástico. Pedro, ele tem uma revelação especial do Pai. Uma revelação, como disse o próprio Jesus, não foi carne e sangue. Ah, como eu queria que Jesus chegasse em mim, Espírito Santo, só tem uma revelação que, ó, tu tem a revelação, cara. Pedro teve essa revelação. Mas aí eu tenho um negócio que com Pedro eu fico intrigado. E aí a gente vê Pedro fazendo esse processo, essa crescência, esse discipulado pessoal, vendo todas as experiências vivendo todas as experiências que ele viveu, ouvindo os ensinamentos. E aí a gente vê Pedro naquele momento, quando Jesus é preso. Pedro, ele revela a sua humanidade. Pedro, e é bom que as Escrituras nos permitem enxergar esse lado carnal do Pedro, que às vezes se identifica com o nosso, né? Esse lado humano do Pedro, esse lado frágil do Pedro. Mas eu sempre fiquei intrigado, me questionando, mas como que o Pedro foi negar? Ele poderia ter cometido outro pecado. Ele poderia ter cometido outro deslize. Ele poderia ter falado uma heresia, mas negar jamais. Como que Pedro foi negar tendo essa revelação? Eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa noite, que eu recebi de resposta do Espírito, e eu identifico aqui. Pedro, se a gente estudar um pouquinho da personalidade dele, a gente vai conseguir compreender e chegar nesse resultado aqui. Na sua personalidade impulsiva, Pedro, ele teve a revelação de quem era Jesus, mas ele ainda não tinha tido a revelação de quem ele era em Jesus. Pedro, ele tinha uma certa crise de identidade. Por isso que ele estava sempre correndo atrás daquelas afirmações: eu posso ir contigo? Se és tu, Jesus, eu quero ir contigo. E até o momento que Jesus senta com ele, Jesus vai trabalhando, e é assim que vai fazendo em nós. Então hoje eu quero deixar 2 conceitos firmados no teu coração e no meu. Precisamos entender de forma clara quem é Jesus, mas também, para estabelecermos o reino de Deus, precisamos entender quem nós somos em Jesus. E isso nós damos o nome de identidade. E se tem um negócio hoje que as pessoas elas estão em crise, é na sua identidade.
pessoas com várias personalidades, pessoas que constantemente se questionam diante do espelho, dizendo: e aí? Não é só uma questão de para onde eu vou, não é só uma questão de qual é o meu propósito, ser ou não ser, eis a questão. É algo que mexe com a gente lá dentro. É algo que vem abalando a nossa história, desde o nosso nascimento, nosso desenvolvimento quanto criança, a nossa identificação com os nossos pais, ou talvez não tivemos os nossos pais. E a gente foi crescendo, e o mundo foi imprimindo em nós uma história, e marcando em nós uma identidade, e os nossos pecados foram deturpando o nosso caráter. E aí, nós conhecemos a Jesus. E qual que é o propósito de Jesus? Nos trazer de volta ao propósito original, para que nós possamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Uma igreja que não entende quem ela é em Cristo Jesus, não consegue tomar posse e utilizar da sua autoridade para estabelecer o reino de Deus. Você concorda comigo? Quando não temos nossa identidade bem resolvida, qualquer coisa nos define. Alguns são definidos pelo tipo de roupa que vestem. Alguns são definidos por um aplicativo do celular, um Instagram. O que está em alta ali vai seguindo a vibe. Uns pelo tipo de música que escuta. Outros se definem pelo tipo de time que torce. Eu sou gremista. Tem mais algum gremista aí? Eu não sou gremista, eu torço pro time do Grêmio, né? O pastor ficou com um cara assim, deve torcer pro Inter, não sei, não curte. Corinthians, é verdade. Sangue de Jesus repreenda ele. O irmão diz: torce para que time? Eu torço pro Corinthians. Solta ele, Satanás. Mão para trás, já gritou, né? O pastor lá do altar, né? Brincadeira, pastor, brincadeira. Enfim, mas a gente acompanha alguns irmãos que o time que ele torce define toda a vida dele. Se fala alguma coisa, ele morre por aquilo. Ele toma dor e é uma coisa de louco. Eu não vou ficar falando aqui porque eu acho que estão filmando os irmãos lá da igreja. Depois vão dizer: pastor, foi lá falar da gente, né? Mas enfim, tem pessoas que são definidas por aquilo que diz o noticiário, pelo que fala lá o youtuber tal, ou por uma série do Netflix, enfim. O fato é que hoje existem algumas personalidades, existem alguns veículos de comunicação que são utilizados como ferramenta das trevas para imprimir identidade. E eu falo com muita propriedade disso, porque meu ministério sempre foi com crianças e adolescentes. E até janeiro de 2019, eu estava ali pastoreando na nossa igreja os jovens e os adolescentes. Então, por muitos anos estive à frente de adolescentes. E se tem alguém que sofre com essa pressão de deturpar a identidade, são os nossos adolescentes. Querendo ditar regras, querendo ditar o passo, dizer o que, o estilo e a performance que deve ser. A igreja, ela tem um estilo próprio. A igreja tem um DNA próprio. A igreja tem uma característica própria. E essa característica se chama santidade. Esse DNA, ele está ligado à oração. Nós temos um modelo. Esse modelo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É somente Ele que eu e você precisamos imitar. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo em vós a esperança da glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele era, ele é e sempre será Cristo. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso foco. Quando não temos a nossa identidade bem resolvida, não compreendemos propósito. Quando não compreendemos propósito, além de não conseguirmos estabelecer o reino de Deus, não conseguimos traçar o nosso destino. Ficamos correndo atrás do vento, atrás de oportunidades. Como eu disse, os nossos jovens, eles estão tendo as suas identidades roubadas. Eles precisam
de referenciais, assim como nós cantamos aqui. Paulo, Pedro, João, Felipe e Timóteo, muitos outros. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz a palavra de Deus: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. O termo original desse texto, ele diz: Deus criou o homem imago Dei, imagem de Deus. A imagem de Deus, o propósito de Deus é de um reino conforme a sua imagem. Jesus é o rei de um reino de filhos que refletem o seu caráter, a sua imagem. Qual era o propósito de Adão? Se você continuar a leitura do texto ali, você vai ver que Deus criou o homem. Primeiro o homem, Adão. Deus criou Eva, sua auxiliadora, e Deus deu a ele um propósito. Qual foi o propósito que Deus deu a Adão? Deus disse a Adão que ele governe. Repita comigo: governe. Governe sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam. Qual era a implicação de Deus para Adão? Criou um homem, imago Dei, e deu a ele um propósito. Qual era o propósito? Governo. Governe, Adão. Governe. Deus colocou Adão não só para se deleitar com tudo aquilo que Deus havia criado, mas com o propósito de governar. Qual é o propósito da igreja? Governo. Por isso que Jesus deu a chave do reino. Para quem? Para Pedro? Não, para a igreja. Para que ela pudesse voltar ao propósito original. Mas na nossa natureza humana é impossível. Porque a nossa natureza humana é segundo Adão caído. Por isso que eu e você precisamos de um avivamento espiritual. Por isso que eu e você precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo é impossível sermos transformados. Eu e você precisamos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que gera os frutos, o fruto do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo porque é Ele que transforma o nosso caráter. É Ele que nos mostra a real situação que nós estamos e nos ajuda nas nossas fraquezas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Então esse foi o propósito de Adão. Estabelecer o reino de Deus na terra. Governar sobre aquilo que Deus havia criado. O que Adão fez? Fracassou no seu propósito. E toda a humanidade veio a padecer por isso. Mas Deus, em sua bondade e sua infinita misericórdia, envia Cristo. E Cristo, em sua sabedoria, disse: eu não vou deixar vocês órfãos. João 14 e João 16, ele diz: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele vos ensinará todas as coisas, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você. O que eu e você precisamos fazer? Pegar o nosso governo, a autoridade que nós recebemos, e dizer assim: Espírito Santo, eu sozinho não posso, eu sozinho não consigo, eu preciso caminhar ao seu lado, eu preciso estar contigo. O pecado, ele deformou Adão e deformou toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 21, eu vou ler mais alguns versículos, nós vamos orar. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aleluia. Quantos estão na expectativa da oração? O avivamento já foi liberado. Eu e você precisamos apenas dizer: eis-me aqui.
Eu tomo posse, eu recebo. Romanos 3:21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 17, um texto semelhante diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É Ele, é Cristo. Ele é quem nos sustenta. Ele é o nosso modelo. Cristo é o modelo. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quem Ele conheceu de antemão? Eu e você. E Ele nos predestinou. Não vou entrar no mérito da predestinação aqui, mas o que eu sempre reforço quando eu estou conversando com alguém acerca da predestinação: Ele predestinou para. O propósito define aqui. Então eu foco no propósito. Ele predestinou para o quê? Sermos conforme a imagem do seu Filho. Então eu vivo para isso. Sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na continuidade, o versículo 14 ao 17 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Imago Dei, imagem de Deus, imagem do Filho e o revestimento do Espírito. Repita comigo: imagem de Deus, caráter do Filho e revestimento do Espírito. Repita comigo: imagem de Deus, caráter do Filho, revestimento do Espírito. Imagem de Deus, caráter do Filho e revestimento do Espírito. O que significa isso? Que Deus tem esses propósitos para mim e para você. Quero convidar você a se colocar de pé. Em Cristo Deus escreve essa nova história para mim e para você. Embora tivemos um trajeto, talvez você tenha crise de identidade, eu não sei qual foi o momento da palavra que você se identifica. Agora eu sei, se você aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você faz parte de um time. E nós damos um nome para esse time chama-se Família da Fé. E essa família da fé, nós damos um outro nome para ela. Nós chamamos de corpo de Cristo. Nós chamamos de igreja. Essa igreja, ela tem uma missão, ela tem um propósito: estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E por isso ela precisa viver o Pentecostes. Atos capítulo 2, ser cheia, revestida do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo é impossível. Somente o Espírito Santo. E eu posso citar para vocês aqui N testemunhos de pessoas que fizeram diversos tratamentos. E eu não estou aqui desqualificando o trabalho dos terapeutas, dos profissionais da área da psicologia,
Não. Porque, inclusive, nós temos muitos parceiros, terapeutas e psicólogos, que nos auxiliam em processos, ajudando algumas famílias e algumas pessoas. Mas, a partir da minha experiência com o Espírito Santo, e de muitos casos que nós entendemos, algumas pessoas só restabelecem a sua identidade e desenvolvem propósito a partir de uma experiência profunda com o Espírito Santo. De um reavivamento, de um avivamento, de um toque de Deus. A canção que nós cantamos aqui é Faz de novo. Reaviva-nos outra vez. Quando nós vemos ali o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. O revestimento do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural de Deus, para que eu e você possamos estabelecer o reino de Deus na terra. O governo de Deus na terra. Só é possível vencer o pecado. Só é possível suportar a pressão do mundo sendo cheio do Espírito Santo. E eu quero convidar você nessa noite. Nós vamos orar. E talvez a oração que eu e você podemos fazer é: Senhor, não quero apenas a revelação da Tua vontade. Eu quero também que o Senhor me traga esse entendimento no Espírito de quem eu sou em Cristo. Você é filho. Você é filho. Você não é bastardo. Embora você foi rejeitado pelo seu pai, embora você foi abandonado, embora você tenha sofrido bullying na escola, embora você se sinta inferiorizado pelo seu corpo, embora você ache que você deveria ter ou ser alguma outra coisa que você não é, o Espírito Santo diz que você é filho. Porque é Ele que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho, e se você é filho, você tem o DNA do Pai, a imagem de Deus, o caráter do Filho e o revestimento do Espírito. Se você quer mais do Espírito Santo, eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Nós vamos começar a adorar neste lugar. E nós vamos dizer que o Espírito Santo tem liberdade para operar nas nossas vidas, para trabalhar no nosso coração, para trazer essa identidade no nosso espírito, uma revelação que não vem do homem, mas uma revelação que vem direto do céu, aquela convicção que o Pai traz a mim e para você. O Espírito Santo diz a você: você é princesa de Deus, você é linda, você é princesa de Deus. O Espírito Santo diz a você: homem, você é forte, não temas, não temas, seja corajoso, tome na sua mão a autoridade do Pai. Vamos adorar. Eu quero fazer algo profético depois aqui, mas antes eu quero levantar nesse lugar, com a liberdade do pastor Jean, quero levantar neste lugar uma adoração, para que possamos mover em adoração profética e possamos liberar. Eu tenho algo da parte de Deus para liberar sobre os irmãos nessa noite. Mas antes quero gerar nesse local um ambiente de adoração e um ambiente profético, porque a palavra de Deus diz que Ele habita em meus louvores do seu povo. Então convido você, levante as suas mãos e permita brotar de dentro de você uma verdadeira adoração. Se você quer sair do teu lugar, se você quer vir aqui à frente, se você quer experimentar mais de Deus, mova-se, levante as suas mãos, dobre o teu joelho, saia do teu lugar, faça algo para que o Espírito Santo possa perceber que você quer mais o seu toque, que você quer mais o seu agir, que você anseia por mais a sua presença. Se você quer mais da parte do Espírito, saia do seu lugar, se mova, dobre os seus joelhos, levante a sua voz, declare: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser canal, reveste-me, forma em mim o teu caráter.